Bom dia a todos. Hoje nós iremos estudar sobre o rei Antíoco IV. A história dele se encontra no livro de Daniel 10, né? Como 10, e também no livro do Macabeus, tá bom? Nós iremos estudar a história dele no livro de Macabeus, tá? Tá na Bíblia Católica. E eu espero que vocês gostem. A helenização de Judá. Nós iremos começar Macabeus 1. Alexandre, o macedônio, filho de Felipe, já reinava na Grécia quando saiu da terra dos Ceteus e derrotou a Dário, rei das Pérsias e dos Medos. Travou numerosas batalhas, conquistou muitas fortalezas e matou reis da terra. Chegou até os confins do mundo e apoderou-se dos despojos de uma multidão das nações. A terra emudeceu diante dele, seu coração se exaltou e ele se ensoberbeceu. Mobilizou um exército poderosíssimo, né? Um grande exército, muito poderoso, e ele subjugou a nação, né? Ele subjugou a todos os territórios e os soberanos das nações, obrigando-as a lhe pagar altos tributos. Certo dia ele ficou muito doente e percebeu que ia morrer. Chamou seus altos oficiais, que tinham sido seus companheiros desde a juventude, e ainda em vida repartiu entre eles o reino. Alexandre reinou durante 12 anos e morreu. Seus oficiais assumiram o poder, cada um no seu lugar. Após a morte dele, todos cingiram a diadema, e depois deles, os seus filhos, por muitos anos, diadema coroa. E os males se multiplicaram na terra. Olha bem, os males se multiplicaram. Agora que nós vamos entrar na história do Antíoco. Deles saiu aquela raiz de pecado. Antíoco Epifanes, filho do rei Antíoco, que estivera em Roma como refém e que tornou-se rei no ano 137 do reino dos gregos. Por aqueles dias saíram de Israel homens iníquos que persuadiam a muitos, dizendo: vamos fazer aliança com as nações que estão ao nosso redor, porque desde que nós isolamos, muitos males nos aconteceram. Essa proposta parecia boa. Alguns dos povos resolveram ir ter com o rei, e este lhe permitiu para adotarem os costumes das nações pagãs, construir em Jerusalém um ginásio, ao modo dos pagãos. Disfarçaram a circuncisão e renegaram a aliança sagrada com Deus, ajuntando-se às nações e vendendo-se para praticar o mal. Aí eles fizeram a campanha do Egito e saque no templo. Quando a seus olhos o reino estava consolidado, Antíoco se propôs reinar também na terra do Egito, pretendendo dominar nos dois reinos. Um só para ele era pouco, ele queria mais poder. Ele invadiu o Egito com um exército imponente, com carros e elefantes, cavalaria e muitos navios. Travou combate contra Ptolomeu, rei do Egito, o qual ficou com medo de enfrentá-lo e fugiu, deixando pelo chão muitos feridos. Antíoco tomou as cidades fortificadas, saqueou as riquezas da terra do Egito. Voltou então, depois de ter submetido o Egito no ano 143, subiu contra Israel e Jerusalém como um possante exército. Entrou no santuário com arrogância e apoderou-se do altar de ouro e do candelabro com seus acessórios. Também levou a mesa de apresentação dos pães, as vasilhas para liberações
os copos e taças de ouro, o véu e as coroas, e tudo que ele achou lá, ele levou. Tudo foi saqueado. Levou a prata, ouro, objetos de valor e mesmo os tesouros escondidos que pôde encontrar. Roubando tudo, voltou para sua terra, depois de uma grande carnificina e tendo proferido palavras de extrema arrogância. Houve grande luta em Israel, em todo o seu território. Gemeram príncipes e anciães. Ele não tinha respeitava ninguém. Moças e jovens perderam o vigor. Alterou-se a beleza das mulheres. Todo esposo entoou lamentações, ficou de luto, que estava no leito nupcial. A terra tremeu por causa dos seus habitantes, e toda a casa de Jacó se cobriu de vergonha por tudo aquilo que ele havia feito. A história nos conta que a partir das rixas locais em Jerusalém, né, ele aprontou tudo isso. Ele fez muita coisa errada. E anos mais tarde, ele voltou a atacar a Palestina dentro das suas intenções para, com aquela região, estava não somente o ataque, mas a mudança da mentalidade. Não bastava ele roubar, ele queria mudar a mentalidade do povo de Israel, da cultura dos judeus, da sua religião, da sua identidade, ele queria mudar tudo. Veja as seguintes ações que ele fez. Primeiro, ele forçou a aculturação dos judeus na cultura helênica. Segundo, ordenou uma perseguição amarga e sangrenta aos que resistiram à cultura e às religiões helenísticas na Palestina. Terceiro, erigiu um ídolo consagrado a Zeus e sacrificou porcos sobre o altar no Templo de Jerusalém. Quarto, ele programou-se divino, ele se achava maior do que Deus. Seu sobrenome, Epifânio, significa Deus manifestado. Ele foi até dito como um anticristo, viu, na época, tá? Porque ele queria ser Deus. A figura de Antíoco Epifânio representa o ápice do cumprimento da profecia bíblica feita por Daniel. Está em Daniel 10 a história. Foi um ser cruel e histórico. Entrou num lugar santo, ou blasfemou, voltou-se contra o Deus de Israel, profanando o altar do templo. Antíoco Epifânio é uma prova de como uma profecia bíblica cumpriu-se na história. Tudo que Daniel falou, cumpriu-se. Mostrou como Deus é temporal e encontra-se para além da história. Hoje, no nosso dia, nós estamos vendo muita gente igual a ele, viu, gente? Né? Que quer ser Deus. De acordo com os estudiosos da linha da Bíblia, né? Nos versículos de Daniel, do capítulo 11, vemos a exata descrição de Antíoco Epifânio. Quem quiser ler mais a fundo, aproveita. Pelo caráter traiçoeiro, cruel, astuto, enganador de Epifânio, é que muitos estudiosos colocam-se como um tipo de anticristo, de acordo com o Novo Testamento. Tudo que as pessoas que querem se igualar maior do que Deus é um anticristo, viu, gente? Aqueles que acham que tem domínio sobre o povo, domínio sobre todo mundo, que ele faz e acontece, né? É um anticristo. Novo Testamento, estudar a história de um povo para compreendermos o todo. A profecia é uma tarefa importantíssima. Com ela a gente pode ver muitas coisas que aconteceu e que pode acontecer no nosso dia, tá? Então, Daniel, a profecia dele envolve fatos que já aconteceram e se cumpriram historicamente. O cumprimento dessas profecias fortalece a confiança, a credibilidade das visões e revelações de Daniel. Porém, o personagem que aparece é um dos últimos reis do Império Grego, né?
o Epifânio IV, da família de Ptolomeus, o qual será destacado pela sua crueldade, desprezo às coisas sagradas, tá bom? E vocês podem começar a ler de 10 e em diante da Bíblia de Daniel. O capítulo 11 traz uma profecia que abrange os últimos impérios, o medo persa e o grego. O seu cumprimento se inicia literalmente a partir do reinado de Dário, né? E assim vocês vão poder ver direitinho a história, como se deu e o que a gente aprende com isso. O que vocês acham que a gente aprende com isso, né? A gente vê que isso, gente, aconteceu e acontece ainda até hoje, né? E a Bíblia não mente, ela é um respaldo histórico do que a palavra de Deus falou e aconteceu, e os fatos cumpridos, e o que ainda vai se cumprir nos nossos dias. Ainda tem promessas para cumprir no nosso dia, tá? Então, nós vamos parar aqui agora e depois nós vamos dar continuidade, porque é uma história comprida, nós vamos estudar até chegar o último dia, como ele foi morto. Porque a história desses homens violentos, sanguinários, nunca acaba bem, viu, gente? Você não vê uma história que acabou bem, tá? Então, nós vamos orar, entregar na mão de Deus a nossa semana para que Deus nos abençoe. Senhor Deus Todo-Poderoso, peço a Ti, Senhor, que venha abençoar esse estudo bíblico, Senhor, que o Senhor abençoe grandemente a nossa semana, Senhor, que o Senhor passa na frente, meu Pai, vai derrubando por terra todo o império da mentira que se instalou no nosso país, Senhor, vai fazendo um grande mover, meu Pai, abençoe todos que estão enfermos, todos que estão desenganados, todos que estão com muita dívida, com muita opressão, que o Senhor vai libertando, vai tirando todo o mal da casa de cada um agora, Senhor, toda briga, tudo de ruim cai por terra, que o Senhor vai passando na frente, meu Pai, vai dando a vitória para aqueles que creem em Ti, para aqueles que têm fé, Senhor, vai abençoando grandemente a nossa semana, no nome de Jesus e no poder de Deus. Amém. Amém, muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Vamos continuar firme na nossa fé, na nossa oração. E Deus é maior, tá? Vamos em frente, tá, gente? Obrigado.